Oi, bem-vinda a mais um vídeo. Bem, como eu disse no meu último vídeo, eu vou alternar alguns capítulos do livro de Reforma Íntima, de Hermance Dufour, com As Dores da Alma, que foi escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Então, hoje, neste vídeo, eu vou falar do capítulo que fala todos os pontos das dores da alma, e o capítulo de hoje é a crueldade. Porque nem todo mundo entende de fato do que se trata a crueldade. Existem vários tipos de crueldade, né? Existe também a autocrueldade. E aí, nesse livro, ele descreve como a autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões, de todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos, são as que mais nos fazem sofrer. Como se trata das dores da alma, né? A gente sofre pelo que a gente provoca nos outros e sofremos pelo que provocamos a nós mesmos também. Então, nesse capítulo, ele descreve algumas coisas, algumas atitudes que nós fazemos. Nem todo mundo vai fazer todas vai ter todas as atitudes, mas sempre a gente se encaixa de alguma forma, né? É bom porque aí a gente, ao mesmo tempo que a gente identifica o que fazemos, você pode fazer a reforma íntima, ou seja, que é a modificação através da identificação, através do que a gente reconhece que a gente costuma fazer, é que podemos modificar, né, as nossas atitudes. Então, nessa crueldade, não se derrama sangue, somente se constrói cercas e cercas que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Isso é uma autocrueldade. Quando algo te sufoca, algo te aflige e você sabe como resolver aquela aflição, mas você evita, você sufoca, certo? Você não resolve aquele problema que te parece enorme, mas é tão simples, e você não resolve. E isso aflige por dentro. Então, Montaigne, um célebre filósofo francês do século XVI, ele escreveu assim: a covardia é a mãe da crueldade. A covardia nada mais é do que o medo de fazer algo. Aí você se acovarda, né? E que esse medo te paralisa, certo? Essa é a covardia, né? Quando você tem medo de, às vezes são tão simples as coisas que você tem que fazer. A gente pode aplicar isso em várias situações, né? Fazer uma entrevista, falar em público, falar com alguém, certo? Então, você nem sabe o que vai acontecer, mas você evita fazer por medo. Então, isso é covardia. E aí, às vezes, se você tivesse feito, o resultado nem seria monstruoso como você estava pensando. Então, o que você está fantasiando na sua cabeça de ruim, primeiramente é algo que você tá provocando no seu ser, né?
com a negatividade, porque você está fantasiando algo negativo constantemente. Porque se você está tendo medo, é porque você está fantasiando algo muito negativo, algo ruim o tempo inteiro. Você está pensando em coisas ruins o tempo inteiro. Então, se você está pensando em coisas ruins o tempo inteiro, você está vivendo na negatividade o tempo inteiro. Porque coisas ruins acontecem com todo mundo, mas você ficar pensando em coisas ruins, você só faz atrair cada vez mais coisas ruins, né? E você fica preso àquela coisa ruim, como eu falei no vídeo anterior. Por mais que, eu não quero, mas é o que você está vivendo, porque você está pensando constantemente, então você está prendendo aquilo na sua vida. E isso é chamado no livro como uma autocrueldade, porque você está sendo cruel consigo mesmo. Uma vez que você está pensando o tempo inteiro em coisas negativas, certo? Você está provocando esses sentimentos negativos em si mesmo, através do medo, através da covardia, enfim. Isso é uma autoagressão, certo? Em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade, aparece o temor, que nos impede de expressar as nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Além de vir adornada de fictícias virtudes, recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e de contentar a todos em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto, vivem distante de si mesmos. Isso também pode acontecer quando você segue padrões exigidos pela sociedade e que no seu íntimo não é aquilo que você gostaria de estar fazendo. Mas eu preciso cumprir esse papel, eu preciso fazer esse papel. Tipo, o machista, por exemplo, às vezes ele nem é aquilo no seu interior, mas, não, mas homem tem que ser assim, aí eu preciso, sabe, agir dessa forma. Tipo, homem não chora, homem não tem sentimentos. Isso é uma autocrueldade, é o pior que você pode fazer para você mesmo, porque sim, ele tem sentimentos, todos nós temos sentimentos, então você ficar fingindo esse papel, que é mentiroso, né, só te faz sofrer mais ainda. Então, isso está considerado a autocrueldade, né? Então, a causa básica do autotormento consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia ou pelo padrão ou pelo que a sociedade ditou, certo? Então, a timidez pode ser considerada uma autocrueldade também, pelo livro. O acanhado vigia-se e, ao mesmo tempo, vigia os outros, vivendo numa autoprisão, certo? Em razão de ser aceito por todos, ele não defende sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele, não desenvolve a autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. E geralmente fica criticando intimamente o outro, porque a inibição vem do medo de errar, né?
Medo de errar publicamente e ser criticado, porque ele, no fundo, ele critica o outro, né? Essa é a minha compreensão. Então, pensar e agir defendendo o nosso íntimo e nossos direitos inatos e definindo nossas perspectivas pessoais sem subtrair os direitos dos outros é a imunização contra a autocrueldade, né? Então, você defender o seu mais íntimo desejo é de fundamental importância para que você não fira a si mesmo, certo? Você tem que se autoconhecer também, né? Conhecer os seus mais profundos desejos, né? Então, para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito, aprendendo a dizer não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. As criaturas que procuram bajulação e exaltação martirizam-se para não cometer erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que mais as atemorizam. Esquecem-se de que os erros são significativas formas de aprendizagem das coisas. É muito compreensível falarmos a lógica numa tomada de decisão, ou assumamos a responsabilidade pelos nossos desencontros e desacertos e aprendamos o ensinamento da lição vivenciada. Então, quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si mesmo, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que suas atitudes sejam totalmente consideradas. Estar alheio ou sair de si mesmo, na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes, será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade e viver particularmente a própria vida, certo? Você, se vive a sua própria vida, é uma melhor, a sua própria vida no sentido de você estar vivendo de acordo com os seus sentimentos, coisas que você já descobriu em si mesmo, certo? É uma forma de você alcançar mais a felicidade. A fixação que temos de olhar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a real consciência do que queremos, podemos, sentimos, pensamos e almejamos, é o que promove a destruição em nossa vida interior. Ou seja, o esfacelamento da própria unidade como seres humanos e, por consequência, nossa unidade com a vida que está em tudo e em todos. Consulta Kardec, Os Obreiros do Bem, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? É uma pergunta e eles responderam de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, a gente tem que se preocupar com os outros, os sentimentos dos outros, mas de uma forma que não agrida a si mesmo também, certo? É um equilíbrio. Você tem que encontrar esse equilíbrio, certo? Eu não vou fazer mal ao outro, mas eu também não vou fazer mal a mim mesmo, certo? Então, eu não vou permitir que me machuque ou que eu me machuque, né? Porque se eu permito, eu estou me machucando. Eu estou sendo cruel comigo mesmo, porque eu sei que não é o que no fundo eu estou querendo. Entendeu? Então, tem que haver um balance nessas duas questões, de respeitar o próximo e respeitar a si mesmo.
Então, pertencer-se a si mesmo, conforme nos asseveram os espíritos, é exercer a liberdade de não precisar conciliar as opiniões dos homens e de livrar-se das amarras da tirania social, da escravidão do convencionalismo religioso, das vulgaridades do consumismo, da constrição de ser dependente, né? De ser dependente de algo, de alguém, né? Enfim, do medo de que dirão os outros, tá? Da opinião dos outros, a opinião alheia. Quando você se preocupa com o próximo, não quer dizer que você, quando eu digo assim, que você não deve se preocupar com a opinião alheia, não quer dizer que você não esteja preocupado com o próximo. Você tem que ponderar, certo? Vou dar um exemplo. Eu gosto do meu cabelo, eu gosto de pintar o meu cabelo de azul. Eu pintar o meu cabelo de azul, eu vou magoar alguém, eu vou machucar alguém, eu vou ferir alguém? Não. Então, pouco me importa a opinião do outro. Eu pintarei o meu cabelo de azul, se é o que eu gosto, entende? Então, deve haver esse equilíbrio, esse balance nesse sentido, certo? A opinião alheia não deve me importar, a não ser que eu esteja machucando o próximo. Então, o próximo deve ser de fundamental importância para mim, mas não a opinião alheia nesse sentido. Se for algo que eu vou fazer que não machuque o próximo, então pouco me importa o que ele está pensando, o que vai pensar de mim, certo? Se eu não estou errada, se eu não estou fazendo nada de mal, de ruim ao próximo. Então, isso é pertencer-se a si mesmo. Eu não me incomodo com o que os outros pensam se eu quiser pintar o meu cabelo de azul, como eu já pintei. Então, continuando, a opinião do outro não deve te importar. Quando você vive nessa dependência e preocupação do que o outro pensa, com receio de fazer algo, porque pelo que o outro vai pensar, essas amarras só fazem com que você se puna a si mesmo, certo? É uma autocrueldade, é considerado uma autopunição, certo? Você está tão preso a esses condicionamentos que você fica se ferindo, né? Isso é a autocrueldade. Então, a solução para a autocrueldade será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza, contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior. Se você não preserva essa liberdade interior, de nada serve você ser livre exteriormente, entendeu? Porque é ilusória essa liberdade de ir e vir que você não é livre dos seus próprios sentimentos e pensamentos, certo? Você não faz o que você realmente quer, você faz o que os outros esperam ou que um condicionamento social te dita, né? Então, se não cultivarmos uma autonomia interior, porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente. Então, quando você internamente está preso a amarras, né? A grilhões, às vezes até mesmo de sentimentos negativos, você acha que está livre, mas você não está livre. A verdadeira liberdade do seu espírito é quando você age de acordo com seus mais íntimos e puros sentimentos e pensamentos, certo? Essa é a compreensão que temos, né? E não dentro de um convencionalismo religioso. Isso não é um convencionalismo religioso.
Isso aí é uma observação da espiritualidade quanto às necessidades e às dores da alma, certo? O que é que a gente faz que provoca as dores da alma, as dores do espírito? É isso. Essa é uma delas, a crueldade e a autocrueldade. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre outro capítulo, tá bom? Beijos, até o próximo.